Okay, let's go. Salve, salve, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio do Pulse! E vocês já ativaram o modo Pulse? Pulsem com a gente, é ou não é, Cabito? É verdade, dá essa força aqui. Você já tá mais acostumado com esse seu microfone aí? Tô pegando a manha. É massa isso, que a gente tá começando agora, né? Estamos aqui no terceiro ou quarto episódio, mais ou menos, e assim, tudo tá sendo uma descoberta, uma redescoberta, e tá sendo uma delícia. E eu espero que vocês estejam gostando também. E hoje a gente tem um bate-papo aqui, pessoal, assim, fantástico. Eu sou fã demais dela, acompanho. Aliás, é uma estrela do Instagram. E uma pessoa, assim, uma profunda conhecedora do espírito humano. E se você não conhece, você vai conhecer hoje e já vai seguir também. Aliás, faz isso também pelo Pulse, vá. Segue logo no Instagram, @modo Pulse. Também, se você não está inscrito no YouTube e o algoritmo te trouxe aqui por algum motivo, faz isso agora. Mas você vai fazer por ela também, porque é um negócio que você só vai crescer. É uma coisa que muita gente está precisando, inclusive. Eu estou aqui com Beth Monteiro, bem-vinda ao Pulse, pedagoga, psicóloga e, como eu disse, uma profunda conhecedora da alma humana. Obrigada. Tô certo ou tô errado? Eu acho que você tá certo. Então eu posso afirmar. Pronto, terapeutizada, sabe muito bem o que é e o que não é. Não é verdade? É isso. Eu gosto de gente assim. Já que é pra pulsar, vamos pulsar, né? Vamos aí, tá vendo, Cabas? Sentiu, né? Sentiu a onda. É isso mesmo. Primeira coisa que eu acho maravilhoso, assim, seu, aqui, porque eu tenho 46 para 47, e muitas vezes eu tenho muita dificuldade de acompanhar o mundo novo. Sim. As coisas, os comportamentos e as mudanças na sociedade. E você, que é um pouquinho mais velha que eu. Eu acho que eu sou é um pouquinho 30, coisa. Sou 30 anos mais velha que você. Para com isso. Mas você, assim, é meio camaleônica, né? Assim, no sentido de compreender, entender e estudar tudo que está se transformando, né? Eu acho isso interessante. Eu tenho uma profissão maravilhosa, Pedro, que me permite transitar por todas as etapas do desenvolvimento, por tantos universos diferentes. Eu sou apaixonada pela minha profissão e sou apaixonada por gente. Então, eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz. Que coisa boa, que coisa boa. Psicologia foi algo que sempre estava, né? Você é psicóloga e pedagoga, mas sempre teve ali no seu radar ser psicóloga. É uma decisão bem bacana, assim, lidar com a mente humana, né? Sim, é um desafio, é uma arqueologia, é um processo detetivesco, arqueológico, é surpreendente. Tem horas que eu me maravilho, né, com as coisas que eu constato que já estão escritas e que Freud, e que Winnicott, todos os teóricos escreveram, e quando você estuda, você fala, será? Aí, quando eu vejo, me deparo com essas questões, com essas revelações, eu fico, assim, excitadíssima, pulsante, né? Aí, boa, que coisa boa. Eu queria já começar falando do livro, né? Que soube que foi reeditado, foi atualizado, inclusive, para aspectos ainda mais atuais. Ou seja, ele foi mais atualizado ainda do que já era. Né? Pois é. E aí eu te pergunto já de cara, a culpa é da mãe? Se a culpa é da mãe, cadê o pai dessa criança, né, Pedro? Vamos saber disso agora. Porque assim, de modo geral, a gente, né, como sociedade, a gente acaba culpando mais o pai. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, mas a gente vê mais pai aprontando, né? Assim, em relação à paternidade do que a mãe. Existe uma cultura, né, já antiga, né, de responsabilizar a mãe pelos
erros, pelos fracassos dos filhos, né? Ou pelos caminhos que os filhos tomam. Isso é uma coisa arcaica que não serve mais para os tempos de hoje, né? Isso é uma coisa cultural. E esse meu livro, eu tento derrubar isso. Né? Por quê, Pedro? Criança, filho, é responsabilidade de pai e mãe. Né? E é preciso uma aldeia inteira para se cuidar de uma criança. Nós, na sociedade, toda a sociedade é responsável por cada uma das crianças e dos adolescentes que existem no mundo. Você é responsável, eu sou responsável, os pais, a família, né? Então, essa coisa de culpar a mãe, a gente precisa deixar para trás, né? Mas, infelizmente, as mães ainda são as maiores responsáveis. Né? São aquelas que estão no jogo, que estão na arena com a criança, porque os pais... Tem até um memezinho que fala que quando a criança aparece, o pai desaparece, né? Infelizmente, os pais ainda não se deram conta da importância do seu papel na sociedade e na criação do filho. Né? A presença paterna, a família colaborativa, o pai que participa e que tem efetivamente um papel, uma função junto com o filho, diária. Você vai ser responsável por estudar, fazer a lição de casa. Você vai ser responsável para dar o banho. Né? Quando o pai se responsabiliza, essa criança se transforma num indivíduo de mais sucesso, mais comunicativo, mais segura, mais seguro, mais honesto, né? E a maternidade fica mais leve. A maternidade só é pesada, Pedro, quando a paternidade é leve demais. É curioso porque eu vou te contar um negócio que deu um clique em minha cabeça e mudou muito a forma de eu enxergar as coisas, que eu, em 2021, eu fui em Portugal, era pandemia e tal, e eu tenho um sobrinho que ele mora lá, né, em Portugal. Ele foi morar com a esposa e tiveram um filho lá em Portugal. E naquela coisa, na Europa, você não tem o apoio da família, porque eles estão lá sem a família, né? Uma pessoa para ajudar é extremamente caro, e então não tem a cultura de aqui você, às vezes, terceirizar um cuidado. E eu fiquei acompanhando um pouco a rotina deles, e ele, assim, muito, né? Trocava fralda, fazia o leite... e cuidando, dando banho, tal. E eu voltei encantado com aquilo, né? Sim. E aí para todo mundo eu dizia, nossa, mas Gabi é um super pai. Aí eu repeti isso algumas vezes, até o dia que uma pessoa, não vou me lembrar quem foi, chegou e me corrigiu, falou assim, não, por que super? Ele tá sendo pai. Aí eu falei, caramba, aquilo foi tão... Assim, foi tão poderoso ter ouvido aquilo e ter me dado conta que, de fato, nós estamos tão acostumados a ver pais ausentes, né? E sempre franqueando tão somente para a mãe o cuidado, que aquilo, falei, caramba, é mesmo, mas é muito difícil a gente desenraizar isso, né? Sim, você sabe que eu tenho pacientes que às vezes falam, ai, Beth, essa noite eu consegui dormir só um pouquinho, tenho que agradecer o meu marido que ele levantou para cuidar do meu filho. Eu falei, você tem que agradecer por quê? Não tem que agradecer nada, ele está sendo pai. As funções são divididas, né? Ele está fazendo vínculo com o seu filho. Porque o vínculo, Pedro, não se faz só na convivência diária, né? Eu sou pai e pronto, fez vínculo. Não, é nos cuidados com o filho que o vínculo é formado. Muitos pais dizem, eu só sirvo de banqueiro, só sirvo para pôr dinheiro dentro de casa. É claro, não fez vínculo, né? Então, ele foi trabalhar, foi ser o provedor, a mulher que cuidou, e ele
sobrou o quê? Pôr dinheiro dentro de casa. Então, é esse modelo de pai que não serve mais para o mundo atual, porque está muito perigoso o mundo atual. Está muito difícil criar filhos sozinho, né? E jogar a culpa só na pobre da mãe, né? Que negócio. Cabas é pai de uma linda menina e eu não posso falar mais isso, super pai, mas é um pai com P maiúsculo, né? E isso é muito legal porque é bom de ver, mas ao mesmo tempo é ruim de constatar que isso é a minoria. É minoria. É a exceção, né? É a exceção. A gente ainda vê isso, né? Esse modelo familiar que a gente conheceu inicialmente e a gente toma como normal e é normal e pronto, vida que segue, né? Mas existe já uma tendência à mudança, até vindo do exterior, porque isso que você falou, né? Fora do Brasil, o pai participa. Né? Em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Essa é uma coisa, é um sistema mais que funciona aqui, mais no Brasil, na América do Sul, mas em outros países o pai participa bastante. E é muito lindo porque você não vê crianças com babás. Né? Sim. Claro, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho das babás que se não, mas eu entendo 100% né? o que você está falando. Pai e mãe ali, isso. Junto, né? Porque primeiro, a questão do vínculo que você falou, né? Eu acho fundamental, né? Segundo, porque são os pais que têm a missão de incutir naquela criança, de formar participar de tudo, a formação de caráter, a formação social, a formação intelectual. Então, essa terceirização, eu não vejo com bons olhos, ainda que eu entenda muito necessária para os tempos de hoje. Assim, tem famílias que não há uma outra opção. Tipo assim, não há uma pessoa que é a provedora da casa, ou seja, os dois são os provedores da casa. Se um deixar de ser, aí já não funciona mais. Exatamente. E aí você fala... Aí esse é um ponto, por exemplo, que eu acho que muda muito da nossa geração para a geração atual, né? A gente, na nossa geração, tinha um que era o provedor. Exato. E agora são dois. Exato. A família é patriarcal. Hoje são famílias de renda dupla. A mãe sai para trabalhar também, mas, além disso, sobram os trabalhos de dentro de casa para a mãe também. Aí é que está a questão. Por isso que é preciso o pai entrar nessa história também. Né? Porque o modelo de família não é mais patriarcal. Né? Que coisa. Cabito, licença aqui, Beth. Preciso do cronômetro. Já tá rolando? Tá, beleza. Eu achei que tava ainda no prumo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a mesa para eu deixar de ser mal educado, como a gente fala aqui, porque chegou de Alemar e a gente tá aqui também com Gabi, sua filha, que é uma outra personalidade baiana já. Já ganhou o título, Gabi? Já ganhou. Mas ganhou o título? Precisamos resolver isso para ontem. De coração, então. Agora tem que ser de direito. Atenção, vereadores de Salvador, Bahia. Por favor, queremos um título de cidadã soteropolitana para Gabi Monteiro. E, Gabi, eu também vou combinar com você para a gente bater um papo aqui no Pulse. Eu que já bati um papo com você na Band, que foi massa. O dia que você chegou na Band, Pedro, foi inesquecível, com aquela caixa de ovos em cima do carro. Pergunte para a doutora Beth Monteiro o que ela acha de andar com caixas de ovos esquecidas sobre o carro. A gente precisa de uma análise profissional. Eu acho que a sua oportunidade de entender a fundo isso é agora. Eu vou, inclusive, deixar você contar essa história. Conte essa história. Aproveite.
Pedro foi convidado para o meu programa, porque eu sou sua fã. E eu acho que você é muito gostoso conversar com você. Enfim, né? Convidei você para o meu programa, convidei Pedro Valente para o meu programa. E ele chega todo alegre, bem-vindo, Pedro, e tal. Daqui a pouco o segurança vem. Dona Gabriela, sabe o seu entrevistado? Aquele menino da internet? Eu sei. Cadê ele, hein? Eu tá aqui. Aí Pedro estava no telefone resolvendo alguma coisa. Tá aqui. Ele, sabe o que é, Dona Gabriela? Tem uma caixa de ovo em cima do carro dele. Eu, hã? Em cima do carro mesmo, no teto. Uma caixa de ovo no teto do carro dele. Eu, como assim? Do lado de fora, Dona Gabriela. Eu, Pedro, tem uma caixa de ovo em cima do seu carro. Ele, ai! Minha mulher falou pra eu tirar. Chegando no supermercado. Ele veio da casa dele. Equilibrando essa caixa de ovo. Equilibrando com essa caixa de ovo em cima do carro. Prova de que as ruas que você circulou estão muito boas. Ou então ele é muito barbeiro ou ele é muito cuidadoso. Também. Ou é muito lento. E o pior, Beth, que você não sabe, é que eu tava dirigindo e os carros atrás buzinando loucamente. Tentando mentira! Avisar que tinha porque era uma placona de ovo, né? Era uma placa de ovos. Aquela placona, né? Eu não sei como você chama em São Paulo, que a gente chama aqui uma placa. Aí aquela que é bandeja. Que não acaba. Bandeja. Pronto, uma bandeja de ovos. E hoje o ovo caro do jeito que tá. Meu filho. E aí buzinavam, tipo, e eu puto da vida, eu xingando ainda. Qual é, velho? Tipo, por que tá buzinando? Pensando que era somente falta de educação. Mas não era para avisar. Você podia ir gritando: o carro dos ovos chegou! O carro dos ovos chegou. Poxa, por quê, né? Poxa, gente, faltou fazer esse vídeo, hein? Faltou. Chegou o carro do ovo. O pessoal da Band devia me chamar. O carro do ovo chegou. Na próxima eu levo um alto-falante em cima. Então deixa eu abrir a mesa aqui. Pessoal, chegou, você que não conhece ainda, o de Alemar, que é uma doceria tipicamente portuguesa aqui em Salvador, onde, né, os portugueses desembarcaram. E a gente tem aqui, ó, os famosos pastéis de nata, que são os doces portugueses mais famosos no mundo. A gente tem em Salvador. E também as empadas portuguesas, que para mim, para Cabas, foi verdadeiramente uma quebra de paradigma, que a gente não gostava de empada, a gente achava empada um negócio que esfarelava, sabe, sempre ressecada, que faz você até engasgar. Sim. E as empadas do de Alemar são úmidas, deliciosas, e uma delas é de pato, e só tem 2 sabores, e a outra é de carne de panela cozida no vinho. Então são especiais. E a gente tem também os sandes portugueses, que em Portugal, sanduíche chamam de sandes. E a gente tem aqui hoje o de queijo, o queijo com queijo do reino, sanduíche de queijo do reino, pão ciabatta feito na casa, artesanal. E temos aqui também o de pula de porco, pernil, também com queijo do reino e vinagrete com pão também feito na casa. E você encontra o de Alemar aqui no Rio Vermelho, do lado da Vila Caramuru. Encontra no Shopping Barra, no L4 e no 3º piso do Shopping da Bahia. E aos finais de semana, você tem o café da manhã, sábados, domingos e feriados, sempre na loja do Rio Vermelho. E das 8 da manhã ao meio-dia, então acordou tarde, fez farra no dia anterior, você não vai ficar sem café da manhã, você vai fazer um brunch lá no de Alemar do Rio Vermelho. Então, obrigado ao de Alemar, valeu pelo apoio. E tá aberta a mesa. Beth, fique à vontade, você sabe que podcast a gente come, esfarela, cai no chão, não tem problema nenhum. Gabi, por favor, fiquem à vontade vocês, viu? E é só vir aqui, as mãozinhas no podcast aparecem assim, ó, vão pegando. Cabito, fica à vontade também, viu? Mas vamos lá. Agora, voltando ao assunto da culpa da mãe, né? A culpa ser da mãe. De onde mais vem isso, assim? Tipo, a criação, quando na verdade, na consequência, é na malcriação, é no insucesso, é no insucesso escolar, onde costuma impactar mais isso? Então, não ter paciência,
por qualquer tipo de coisa que as mães consideram um fracasso, é pelo filho que não corresponde às expectativas, né? É por tudo, até por patologias. Há um filho que tem um TDA, por exemplo, a mãe, mas onde foi que eu errei? Né? Uma condição que nem depende da mãe, né? Não depende da criação, se nasce assim. As mães se culpam muito. Essa culpa vem da religião, vem da sociedade, até das próprias mães da mãe, que culpam a filha porque não sabem educar. A profissão de mãe é uma profissão de muito poder. Né? As mães querem ser poderosas, querem ser onipresentes e onipotentes. E quando elas veem que elas não correspondem a esse conceito, ao que se espera delas, elas se culpam. E o problema de mãe culpada, Pedro, é que mãe culpada não consegue educar, né? Mãe culpada porque trabalha fora, porque deu uma bronca, porque soltou um grito, não consegue educar. Porque depois mima o filho, deixa tudo, né? É carente, eu faço tudo por você, você não liga para mim, ficam cobrando demais. Então, esse modelo de mãe culpada, de mãe que se vitimiza, só faz mal aos filhos. Os filhos, nesse caso, se sentem culpados pelo sofrimento da mãe. Poxa, minha mãe faz tanto para mim, eu sou filho ingrato. Até idosos, né? Quanta mãe idosa que fala, meu filho nem me vem visitar, eu fiz tantas noites sem dormir, hoje ele nem liga para mim. Então, isso gera culpa nos filhos, né? Então, a culpa é algo que não ajuda em nada, só separa a família, só traz angústia. Pedro, e ninguém tem culpa daquilo que não sabe, né? A gente não nasce sabendo ser mãe. A gente aprende, o filho que ensina a gente a ser mãe. A gente tem que ser a melhor mãe que a gente pode ser. E nenhum filho precisa de mãe perfeita. Os filhos precisam de um lar feliz. Só isso. Até porque não existe, né? Não mãe existe, perfeita, né? A gente, quando... Eu fiz muita terapia, né? Desde sempre, porque eu sou filho de pais que se separaram nos anos 80. Eu tinha 8 anos de idade. Né? Naquela época, eu era o aluno da minha sala, o único que tinha pais separados. Sim. Era super tabu isso. Sim. Então, eu me lembro que quando meus amigos iam na minha casa, no final de semana, alguma coisa assim, aí eles perguntavam, cadê seu pai? Aí eu tinha vergonha de dizer que meus pais eram separados, aí eu dizia assim, ele tá viajando. Eu sempre falava isso, né? Porque era algo muito... Sim. Era muito raro. Sim. Né? E hoje a gente vive uma situação completamente diferente. Isso não é mais tabu. As pessoas... É capaz de numa escola hoje ter mais filho de pai separado do que casado, né? Não? Exato. Exatamente. É uma mudança grande. Agora você falou de um negócio sobre os filhos, né? A culpa, essa coisa da culpa até de pais mais velhos, né? Poxa, fui uma boa mãe, um bom pai, hoje ele não liga e tal. Aí eu me coloco no lugar e fico pensando, se eu fosse o pai, eu ia ficar meio chateado, eu ia ficar porque eu acho que eu não tenho maturidade muito assim pra... Eu não sou pai, né? Aliás, eu sou pai de Simba. Sim. Mas, assim, nos tempos de hoje e vendo a nova geração, como ela se comporta, como muitas vezes tem essa coisa da ingratidão e tudo, eu seria um pai muito frustrado se eu desse o melhor de mim e no final de tudo eu não tivesse de volta. Eu acho que eu sou uma figura que não tem essa evolução toda, sabe? Não, Pedro, é porque você não é pai. Porque aquilo que a gente faz por amor,
a gente não faz por coerção alguma. Então, quando você cria um filho com amor, você faz com amor. Você não faz esperando nada em troca. É claro que existem pais que esperam troca, esperam a moeda de troca, né? Mas são pais que eu acho que não evoluíram muito ainda enquanto pessoas, porque ser pai, ser mãe é uma doação, é um ato de amor. Você faz por amor, não é esperando nada em troca, né? E quando você cobra dos filhos, eles se sentem impedidos de seguir a sua vida. Você se torna um peso para os filhos. Eu costumo dizer, eu já sou uma mãe idosa, né? Eu tenho 76 anos, e eu digo que a melhor prova de amor que eu posso dar para os meus filhos, eu sou viúva, é me cuidar, é ser independente, é ter autonomia, é não precisar deles, para que eles possam viver as suas vidas. Eu já vivi minha vida, já fiz minhas escolhas, eu já fiz o que eu quis com a minha vida e ainda faço. E eu não posso exigir que eles deixem de viver por minha causa, para cuidar de mim. É claro, vai chegar um dia que eu vou estar completamente detaraquê. Mas enquanto eu for lúcida, eu sou responsável pela minha felicidade, não eles. Entendi. Bacana, bacana. Ainda que tem alguns amigos meus que falam assim, ó, Pedro, como é que você é maluco de não ter filho? Quem vai cuidar de você? Eu ouço isso. Meu Deus. Mas aí eu sempre dou uma resposta. Eu falo assim, ó, te falar, você não teve um filho, então. Você teve um cuidador a longo prazo, né? Exato. Eu pergunto sempre, esses amigos que perguntam isso, ou tem um filho só ou tem dois, tá? E seu filho vai morar na Austrália e casou com uma australiana e teve outro filho lá, ele vai parar tudo que ele estava fazendo na vida para voltar para o Brasil para cuidar de você? Qual é a garantia que você tem disso? Isso é egoísmo. Investiu num filho para cuidar dele. Isso é uma coisa de um egoísmo incrível. Desejar o mal é desejar o pior para o filho, né? É uma pessoa que é muito narcísica, que não para nós sermos pais, a gente precisa se tratar. Precisa tratar os seus males. Você precisa tornar-se pessoa para você ser grandioso e para ser admirado pelos seus filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa ser perfeito. Os filhos apenas querem admirar os seus pais pela pessoa que eles são e pelos exemplos que eles dão, porque nenhum filho escuta os seus pais, mas todos imitam. Nossa, Isso daí é um negócio assim impressionante, como nós repetimos os padrões, né? Eu acho que a vantagem de eu ter feito terapia desde os 8 anos, ali obedecendo alguns intervalos que eu mesmo me dei, né? Ou porque troquei de linha ou troquei de profissional, mas eu sempre eu via em mim que eu repetia padrões. Sim. Né, de pai, de mãe, de irmão mais velho, etc. E até o momento que o fato de me autoconhecer um pouco mais, sim, eu comecei a entender assim, olha, esse padrão não é meu. Eu não preciso repeti-lo. Eu tenho minha individualidade e por mais que eu admire minha mãe, meu pai, meus irmãos, isso não me pertence. Exato. E conseguir sair desse papel, né, de replicador de padrões. Mas eu vejo isso em tanta gente, assim, que talvez não tiveram oportunidade de se autoconhecer, de trabalhar isso, né? E veja assim, e fala, isso é meu, rapaz, isso não é seu, não. Isso não é seu, não. É preciso se atualizar, Pedro. Às vezes eu chego para meus pacientes e falo, escuta, você não tem mais 9 anos, você está com 56 anos, se atualize.
Você não precisa mais pensar dessa forma que te ensinaram. Nós, adultos, precisamos nos dar conta disso, nos atualizarmos no aqui e no agora. Nossa, eu estou repetindo padrões que eu precisei formar para chegar onde eu cheguei. Hoje eu não preciso mais repetir esses padrões. Hoje eu sou outra pessoa. A gente precisa se atualizar diariamente, Pedro. Uhum. Não, fica aí, minha gente, fica aí essa dica. Inclusive, ontem, que não é ontem, na verdade, porque a gente está fazendo um episódio gravado, mas a gente conversou com Jéssica Senra e falamos muito sobre terapia. Porque eu sabia que ela é uma pessoa terapeutizada e a gente falou muito sobre isso. Ela deu uma dica em determinado momento, falou, você que está ouvindo, invista. É um investimento tão bacana, né? É tão transformador a terapia, a gente poder ter um momento ali que cada dia a gente, como você disse, se atualiza um pouco mais sobre si mesmo e dali consegue enxergar de fora para dentro e dessa maneira consegue apertar os parafusos certos, Sim. Né? Para poder seguir em frente, que hoje eu sou entusiasta demais. E aí eu te conto uma curiosidade. Foi nessa casa que eu fiz a minha última terapia. Olha, que fantástico! Você crê? Aqui era um consultório. Olha! De minha querida Vini, que faleceu há uns 2, 3 anos. E naquela sala de reunião que estávamos, Sei. era ali a minha sala de terapia. Que simbólico. Por 3, 4 anos ou 5 anos eu estive naquela sala, Que lindo. 1 ou 2 vezes por semana fazendo terapia. Foi lá que o Pedro nasceu de novo. Renasceu, né? É isso aí. É verdade. Bonito. Mas é muito legal essa descoberta. Assim, foi um clique na minha vida que mudou tudo. Enxergar que aqueles padrões não eram meus. Exato. É de verdade você cortar um cordão umbilical, né, importante, e perceber que aquilo não reduzia o amor que eu sentia por meus pais, né? Aliás, eu passei a amá-los mais ainda. Sim. De entender que, assim, é cada um com seus padrões, cada um com seus traumas. Tem traumas que não são meus, eu não posso carregá-los, né? Mas é libertador demais. É libertador, eu chamo isso de liberdade. É libertador, o direito de você ser você, né? Isso a gente consegue ali, depois dos 40, perto de 50 anos, viu? E o pior é que tem gente que mesmo depois, quando vira essa curva, que não vai... Não. Tem gente que não tem proposta de mudança. Terapia não funciona para todo mundo, Pedro. Terapia funciona para pessoas que têm capacidade de elaborar e para pessoas que têm uma proposta de mudança, que acham que precisam mudar. Aquelas pessoas que falam, não, eu não mudo, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Essas pessoas não conseguem fazer terapia porque não tem proposta. Uhum. Então, não evoluem. Terapia, fiz terapia, não serviu para nada. Não consegue elaborar, né? Precisa ter um pouquinho de QI e vontade de mudar. Vontade de mudar é transformador demais. Mas eu queria saber de você o seguinte, a gente está falando de maternidade, paternidade, e eu observo assim que a nova geração é tão mais diferente do que outras, no sentido de que, assim, sendo bem simples e verdadeiro, eu acho que a minha geração não sabe criar filho como a geração de meus pais. E, ao mesmo tempo, eu vejo a sociedade falando sobre, não, o que você viveu foi violento, sem nem saber como foi a minha infância. Então, o que eu quero dizer assim, meus pais nunca me bateram. Eu não trago essa memória. Mas eles tinham uma autoridade sobre mim, assim, que bastava um olhar.
bastava um olhar sereno, firme, mas que, tipo assim, você ultrapassou o limite. E a gente respeitava. Hoje, isso é dado como violento por muita gente. Até isso. Eu não tô nem falando de bater. Bater eu não vou ser... Eu não vou ser nunca a favor. Eu tô entendendo. Né? Mas, aí, por outro lado, eu vejo assim... amigos, né, da minha geração e tal, que os filhos são os grandes gerentes da casa, são eles os reis da casa. Filiarcado, né? É uma infantocracia, né? Uma coisa assim que eu fico observando com curiosidade e procuro me falar pouco sobre isso, Beth, porque eu não sou pai. Aí vem aquela história, você não é pai. Quando você for... E aí eu acredito que talvez eles estejam certos. Eu não sou melhor que ninguém. É uma coisa, talvez, realmente geracional. O que é que está acontecendo que mudou tanto a forma da gente criar os filhos? Antigamente, os papéis de pai e mãe eram bem definidos. A mãe cabia cuidar da casa dos filhos, o pai cabia trabalhar e ser a autoridade máxima, né? Então, os pais educavam com firmeza, eles tinham certeza dos seus papéis. Hoje, muita informação, muitos estudos, assim, muitas mudanças ocorreram nas famílias, família mosaico, família de 2 mães, de 2 pais, famílias só com mãe solo, só com pai. Então, hoje os pais estão perdidos e eles ficam buscando soluções, ficam buscando informações e se direcionando muito pelo que os outros fazem, né? Eu costumo dizer que, para educar, a gente precisa ter bom senso. Não é? Os pais ficam, mas o que o outro faz? Eu não quero ser careta, mas o outro deixa. Né? Fica buscando modelo. Basta olhar para dentro de você o que eu penso, o que eu acho, como eu me sinto nessa situação, o que eu quero fazer e confiar. Nós vamos errar. Nós vamos errar sempre querendo acertar. Mas nós vamos errar. Então, o que falta é firmeza. Se fala tanto em dar limites, né? E, limite, mas não pode gritar, não pode bater. Então, é assim, quando se falou em limite a primeira vez, os pais começaram a bater, xingar, ser estúpidos, né? Não sabem dar limites, mas precisam dar limites. Como dar limites efetivos? Castigando? Batendo? Não, sendo firme. Não gostei disso. Não quero que você faça isso. Aquele olhar, não converso com você agora, vai se acalmar. É assim que a gente dá limite. É muito simples. Mas os pais ficam com medo. Não, eu vou dizer um não, vou traumatizar meu filho. Que trauma? Traumatizar por causa de um não. O não é o primeiro organizador do psiquismo. Você não vai traumatizar filho nenhum. Trauma é um acidente, é uma cena de violência, é uma coisa retumbante. Isso é trauma grave. Não é dizer um não para um filho, não é dar uma bronca. Né? Agora, violência, bater, não pode nem tirar o pozinho, porque bater ensina que é assim que se resolvem os problemas. Boa. Gritar ensina a gritar, bater ensina a bater, mentir ensina a mentir. Então, a gente tem que educar com a verdade. Eu não quero, eu não sei, não estou pronto para ver você sair de casa agora e ir acampar com seus amigos, não estou pronto, não aceito, não fico sossegado, não vai. E pronto, e deixa o filho chorar. Caramba, E você... Excelente isso. Agora você
é contra também o castigo, contra o castigo? Castigo só é efetivo se for educativo e não punitivo. Qual é a diferença do castigo punitivo do educativo? Criança pegou a caneca, jogou no chão, você não vai deixar eu ir? Jogou no chão, arrebentou, fez malcriação. Castigo punitivo, vai pro teu quarto. Você vai ficar sem videogame. Que tem a ver o videogame com a caneca que ele cobrou? Esse é o castigo punitivo. Castigo educativo. Agora você vai limpar o chão, vai juntar os cacos e vai juntar dinheiro para comprar outra caneca. Qual é essa? O castigo educativo tem um link com o erro. Ele educa. Ele faz a criança reparar o erro. O punitivo só serve para descarregar a raiva do pai. A criança saiu do castigo, pede desculpa. Pede desculpa. E pronto. Né? Não, bacana. Até o castigo, meus pais foram, né? E eu confesso que comigo funcionava de algum modo, porque a privação de algo que eu gostava muito, eu não queria passar por isso. Uhum. Então, eu simplesmente evitava os pontos de conflito que iam me levar àquela situação, né? Então, era uma situação que eu realmente fazia de tudo para evitar, né? Mas eu vejo as discussões hoje, né, sobre essa forma de se criar e de que, não, a educação positiva, né? Aí, volto a dizer, eu estou falando uma impressão leiga e de alguém que não é pai, tá? Mas porque as pessoas, até você falar sobre isso, é muito difícil, porque vem um exército de defensores Sim. Da educação positiva, tá? Mas eu também já vi vários deles falando assim, olha, a educação positiva não funciona. Alguns que estudaram sobre isso, amigos bem próximos, e que aplicaram isso, mas que não funcionou. O que é que eu, como leigo, vejo? Uma criança muito nova, ela ainda não tem a maturidade para entender certas coisas. Sim. E uma coisa que fica muito fácil de entender é o sistema de punição e recompensa. Né? Tipo assim, fazer isso lhe dá uma recompensa e fazer isso que é negativo vai lhe dar uma punição. Porque, aos meus olhos, a vida é sobre isso no final das contas. Veja, se eu sou um funcionário de uma multinacional e eu faço uma coisa muito legal, eu vou ser recompensado ou com um aumento ou com um reconhecimento dos meus pares, do meu chefe. E se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho uma escala de punição que pode terminar com a minha saída disso. E eu não quero isso, né? Então, essa coisa de conversar com uma criança muito nova, de não, veja bem, não, isso funciona. A educação varia de acordo com a idade da criança, né? Uma criança de 3 anos, você fica explicando muito, ela já está em outra, já está falando, ela não está nem te ouvindo. Então, com a criança pequena, não pode. Não vai. Dá aqui. Me dá isso. Não adianta você ficar explicando. A criança só entende o conceito da moral, só entende regras e moral depois dos 7 anos. Olha. Então, com a criança pequena, você precisa ser mais diretivo. Não pode, não quero, não gosto, não vai, fica aqui. Quando ela vai adquirindo a compreensão moral das coisas, aí você não pode, porque isso. Aí você começa a explicar, né? Eu não sou a favor de educar com recompensas ou castigos, porque você fica um ser condicionado. Você tem que ser um ser pensante. Você tem que ser um ser crítico. Né? E você tem que aprender a controlar os seus impulsos. Então, eu sou a favor de educar mais pelo sim, embora o não seja extremamente necessário, né? E não gosto muito desse sistema de recompensa, não. Mas de castigo
educativo, eu sou super favorável, né? Entendido. A gente, né, vê muito essa coisa assim, da diferença dessa geração para outras anteriores, né, em relação assim, acho que a criança acabou sendo muito empoderada, né, muito assim, hoje, sei lá, é como se a gente estivesse pendulando. A gente veio de um momento em que criança não significava nada, no sentido de que você é criança, certo? Tipo assim, Sim. Você vai crescer um dia. Você não tem vez aqui, não. Galinha e cachorro. Isso, bem isso aí. Né? Tinha muito isso. Eu me lembro, por exemplo, que na casa que eu morava, tinha mesa das crianças. Exato. E assim, ali era o lugar do chiqueirinho. Você fazia, ia comer, sujava tudo, mas você não tinha vez na mesa dos adultos. E aquilo até um certo tempo, até o dia que você conquistava, porque você cresceu, não é conquistava, é porque você cresceu, você vai sentar na mesa com os adultos, né? Hoje, os pais na minha opinião, super empoderaram as crianças de modo que elas chegaram nesse ponto de super autoestima e de tudo mais, de um momento que talvez não tenham nem não tenham maturidade para entender esse superpoder dado a elas. E elas muitas vezes vão replicar isso na sua primeira fase adulta. Aí eu vou te dizer o que eu vivi como um gestor de agência de publicidade. Da noite para o dia, os meus estagiários achavam que eram meus chefes. E eu que segui uma hierarquia muito, muito bem definida, na minha vez, quando eu fui estagiário, né, aquilo me causava uma estranheza muito grande e eu verdadeiramente não sabia lidar com isso. Porque eram muito cheios de si. Sim. Muito donos da verdade. E eu percebia que aquilo era uma reprodução do que eles recebiam em casa. Como é que você vê isso? Você não acha que é uma geração perigosa? Sim, é uma geração perigosa, uma geração filho. São filhos de pais culpados pela ausência, filhos de pais carentes, que precisam ser amados, que precisam ser amigos dos seus filhos. Não dá para ser amigo de filho. Você pode ter uma postura amiga, mas você não pode ser amigo, porque você tem que dar limites, né? E filhos de internet e de uma geração que não está nem aí com o que está acontecendo no mundo, eles estão preocupados com o que está acontecendo na cantina da escola. Então, é uma série de fatores que faz com que exista todo esse empoderamento, né? Então, a gente precisa resgatar, os pais precisam resgatar os seus papéis, né? Você vê que essa geração Z nem emprego consegue arranjar. Alguma coisa precisa mudar. E já sei que está mudando, porque já andei lendo que ano que vem, na Suíça, por exemplo, as escolas vão eliminar toda a educação digital. Olha. Né? E já li notícias de que as crianças da geração beta terão uma infância típica dos anos 50. Sério? Olha só como é cíclico, né? Pois é. Isso. Cíclico, né? Caramba. Eu acho necessário. Isso me tranquiliza. Eu posso imaginar. Porque parece que tem algo fora da... Aí eu fico pensando, maquinando muito sobre isso, mas será que é tipo assim, é meu envelhecimento natural de achar, porque tem isso também, né? Eu sempre converso com cabas isso em momentos offline aqui, sobre toda geração acha que a sua geração é a melhor, né? Tem isso também, né? Provavelmente você deve achar que a sua é melhor que a minha, eu acho que a minha é melhor que a que está na frente. Sim. Aí a que está na frente, quando chegar a vez dele, vai achar que a próxima, não, mas, pelo amor de Deus, está tudo errado, né? Então, pode ser uma barreira geracional? Pode. Mas eu acho que uma coisa não muda, que olha o ponto que você acabou de falar, a geração Z está tendo dificuldade
de estar nos postos de trabalho. Sim. Outra coisa que era assim assustador, chegavam lá procurando um estágio. Aí eu dizia, certo, mas você se identifica com que área dentro da publicidade? Eu me identifico com criação. Tá bom, então você vai para criação. Menos de uma semana, não, eu não me identifico mais. Exato. Eu quero a área de mídia. Não se compromete. Aí eu falava, não, tudo bem. Aí eu mudava. Aí, uma semana depois, não é a minha. Eu dizia, poxa, mas você não se deu a oportunidade de sentir do início ao fim nenhum processo. Então, quando a gente vai para ofícios que você tem que realmente ter início, meio, fim, por exemplo, medicina, por exemplo, psicologia e tantos outros, engenharias, tantas, que se você chegar no primeiro semestre, você vai dizer, pô, eu não quero isso para mim. Calma, você não viu nada. Uhum. Né? Como esses jovens vão se tornar adultos com início, meio e fim? Eu não consigo elaborar isso. Está muito difícil mesmo. Eu também, a curto prazo, eu não vejo solução. Não vejo solução a curto prazo, infelizmente. Como é que você vê isso, Cabas? Queria te ouvir também, você enquanto pai, né, um cara que a gente falou tanto outro dia, você fala coisas que eu acho interessantes, porque a sua experiência é real, sobre a mudança profunda em tudo, inclusive na forma de se aprender. Ele estava falando assim outro dia para mim, né? Que a gente éramos espectadores passivos da televisão. A gente ficava assistindo um canal e quando vinha propaganda, a gente continuava assistindo a propaganda. 5 minutos de propaganda, tranquilamente, para poder voltar a assistir. Hoje as crianças ficam no botão do YouTube passando e não conseguem ver nem 10 segundos de alguma coisa. Ele disse, bicho, mas é porque a gente não recebeu esse estímulo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que você respondeu. A minha experiência, minha filha ainda tem 8 anos, então não foi muito além do que, né, dessa infância, não sei como se chama isso. Mas assim, é muito o que vocês falaram, sim. Eu tendo a achar também que essa coisa da gente achar o tempo inteiro que a nossa geração é o que fez a coisa certa. Mas ao mesmo tempo eu percebo nela muitas coisas que se eu tivesse na minha época, eu estaria também, provavelmente eu estaria ainda mais avançado, um pensamento ainda melhor. Lógico que aí envolve a própria aplicação da criação dos pais, né, tudo isso, mas assim, eu percebo nela muitos avanços que eu, na idade dela, não chegava nem perto. Agora você pode dizer, mas por outro lado, ela deve perder em outras coisas, como essa coisa da atenção, eu percebo. É difícil hoje a gente assistir um desenho que seja um longa da Disney. É muito difícil conseguir competir com vídeos curtos do YouTube, né? Ela quer, vamos assistir, minha filha, ela acha entediante, entende? Aí eu percebo coisas assim, mas eu não sei até que ponto isso é coisa realmente do contexto que ela realmente vive, se isso é realmente prejudicial, ou se é a gente estranhando porque a gente não teve, simplesmente não passou por isso. Eu não sei avaliar até que ponto, mas eu acho que é muito o que vocês estão falando, sim. Infelizmente ou infelizmente, são mudanças que não vejo como... Eu até fiquei surpreso com o que ela falou, que vai mudar, a educação voltar para os anos 60, 50. Né? Porque eu já tendo a pensar o contrário. É muito difícil ver na minha filha aprender com o modo que a gente tem hoje, com tudo que ela aprende, por exemplo, sozinha. Ela pega o aplicativo, ela por si só está aprendendo lá chinês e ela realmente se empenha nisso, sabe? Chinês, já fala inglês, assim, assiste filme em inglês tranquilamente, você nunca tem tomado... Então, e ao mesmo tempo ela tem que sentar na cadeira, para esperar a professora escrever o 2 mais 2. Para ela, assim, para essa geração, é muito inteligente. O modelo que a gente tem ainda, com tudo que a gente tem de estímulo hoje, não é só de entretenimento, de aprendizado. A velocidade de aprendizado é muito rápido. E essa coisa meio entediante de aprender se torna chato e pouco... cria pouca interesse, entende? Entendi. Nesse sentido, mas eu acho que é o que eu percebo, assim... Coisa da geração mesmo, do contexto. Você acha, Beth, que é isso? Ou que, de repente, essa geração, por algum motivo, é viciada demais em dopamina? Tipo assim... Essa geração, a neurociência mostra, né? Que a saúde mental dessa geração vai muito mal. Né?
viciada em dopamina, viciada em todas as, né, serotonina, dopamina, todas essas questões da química cerebral acelerada, o cérebro não acompanha, não consegue processar o número de imagens que se passa diante dele, né? É uma geração que está doente. Está doente mental, está fazendo um cérebro está adoecendo. Você já ouviu falar no conceito de brain rot? Não. Cérebro apodrecido? Não. Então, foi a palavra mais procurada no dicionário Oxford no final de 24. Brain rot. É o que está acontecendo com o cérebro das pessoas. Então, precisa haver uma freada, precisa haver um controle, porque esses cérebros viciados vão parar. De que jeito vai ficar a humanidade? Né? O problema de saúde mental é um problema seríssimo, gravíssimo. Né? Então, a gente precisa frear essa geração ansiosa para provar de tudo, para fazer de tudo ao mesmo tempo e não fazer nada. E voltando ao que eu estava falando sobre essa questão dos estagiários, e aí eles não aceitavam de jeito nenhum a hierarquia. Tipo, Sim. E o que você estava fazendo ali, na verdade, a gente tinha sempre uma responsabilidade, já que foram muito bacanas com a gente no passado, quando fomos estagiários, eu e meu sócio. A gente tinha ali sempre em mente o desenvolvimento daquele novo profissional. Mas ele tinha certeza que ele sabia mais que a gente e que nós éramos obsoletos. Sim. Sendo que a nossa visão da geração anterior, quando fomos estagiários, era de muita admiração. Admiração que gerava o respeito. Não era só uma imposição, ele é mais velho, você tem que respeitar. Não, a gente respeitava porque a gente via a trajetória. Você admirava. Exato, entendeu? E a gente falava assim, poxa, a gente tá aqui, né? Dando essa oportunidade, esse espaço, perdendo o nosso tempo. Sim. No ensinar aquilo ali para que eles pudessem, a partir dali, decidir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ficar aqui, eu vou para outra coisa, pouco importa. A gente estava tentando formar pessoas. Mas não existia um reconhecimento daquilo, e sim assim, como se fosse, né? Você via no olhar. Esses caras não sabem de nada. Essa é uma característica dessa geração. Os estudos mostram muito isso. É uma característica dessa geração Z, que não respeita ninguém, que já quer chegar como gerente, como diretor, não quer passar pelos estágios necessários. São imediatistas. Né? E se contentam com... Tudo passa. Tudo flui, tudo é supérfluo. Tudo é rápido, né? Tudo é rápido. Tudo é rápido como um apertar de botões do YouTube, né? É como se estivesse passando o canal. Exato, não se solidifica. E aí a gente tem mais um desafio, né? Para essa geração que... Essa já não é nem mais a Z, talvez a que está chegando aí. Como é o nome mesmo da geração depois da Z? A próxima? Beta. Beta. Então, que é... Alfa, beta. Alfa... Depois da Z vem a alfa, depois vem a beta. Ou seja, a gente está reiniciando o alfabeto. Nós estamos... A geração que está entrando para o mercado de trabalho é a geração Z. Certo. A geração alfa é a geração das crianças hoje. Pronto, perfeito. Tá? Então, a geração alfa ainda vai encontrar um outro desafio pela frente, que é essa coisa da inteligência artificial, que ainda soa como um mistério para todos nós, não é isso? É tipo assim, aonde a gente vai chegar com isso? Hoje, eu me considero bem dinossauro para a questão da inteligência artificial. Eu estava dizendo, Beth, que eu me sinto como meus pais provavelmente se sentiam diante da internet. Não sei se você tem essa sensação, Gabi. Tipo assim, na época que a gente era novinho, que a internet chegou, a gente lá com seus
14, 15 anos por aí, mais ou menos. Aí os pais faziam assim pra gente. Com certeza a Beth não fazia isso porque é moderninha, né? Mas os pais ou as pessoas mais velhas vinham assim, pesquise tal coisa pra mim aí na internet. Aí você ficava, por que a pessoa não pesquisa? Por que não pesquisa? Não sei mexer nisso não. Inclusive as barreiras que nós colocamos, né? Não, eu não sei mexer nisso. Pesquise aí. E hoje eu me vejo na mesma posição em relação à inteligência artificial. Eu vou aos mais novos e digo... Sim. Porque, será que a inteligência artificial me ajuda nisso aqui? Mas eu não exploro. Parece que eu perdi a capacidade exploratória. Você tem essa sensação, Gabi? Tenho, eu acho. O microfone está desligado. Tá desligado? Tá ligado? Agora. Tenho essa sensação, sim, Pedro, mas eu acho que é uma coisa assim, a gente está deixando de ser protagonista, né? Verdade. Disse tudo. Porque o show tem que continuar, né? A gente tem um amigo em comum que diz que a vida é um jogo, né? E a vida é um show também. Quem é? Braulino? Vamos mandar um abraço para ele. O Braulino Peixoto, beijo. E a doutora Beth fala muito disso, né? Que o show tem que continuar porque as cortinas estão abertas, né? Então, eu acho que essa sua sensação é a sensação que eu tenho também de estar deixando de ser protagonista. A gente está parecendo que está agarrado naquela tábua do Titanic, assim. Boa. Né? Como é que chamava? E passando frio. E passando frio, mas agarrado ali na nossa pseudo-juventude, né? E querendo ser atuais. E meio que reclamando disso, né? Assim, não, porque na minha geração, não, mas era assim, é um pouco disso também, né? A gente tem duas impressões. A gente tem a impressão que sempre o mundo era mais... na verdade, o mundo era diferente na nossa geração, mas eu acho que, assim, são desafios diferentes para cabeças diferentes, né? Então, assim como um jogo que vai piorando a cada fase. Level, estágio, né? Eu acho que é muito assim com a nossa vida, né? A gente vai sempre falando, caramba, agora chegou no meu limite. Então, chega uma nova galera, que são os nossos filhos, para assumir aqui que o bicho pegou. A Nina tá aqui para dizer, a geração alfa aí, ó. Geração alfa. Ela domina. Hoje estamos aqui, vó, mãe, e aqui a gente tem 3 gerações, vó, mãe e neta, né? Todo mundo aqui ligado em você, Pedro. Você ainda está jovem. Tem um povo da geração alfa te assistindo. Muito obrigado. E eu me sinto... Você sabe que essa é uma frase que eu uso muito. É uma frase melancólica, mas eu tenho usado muito. Me sinto obsoleto para esse mundo. Juro a você. Bora morar no Japão. Então. Bora Chapada. Vamos se fazer um bairro dos véi. Boa, vamos virar analógico de novo. Eu tô sonhando com esse momento. Não é... Gente, mas é impressionante como nós somos seres humanos. Os seres humanos são mutantes, né? Porque como pode mudar tanto de uma geração para outra, gente? Muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido essa mudança. O meu livro, em 10 anos, ficou obsoleto. Sim, me fale sobre isso. O que é que você atualizou, precisou atualizar no seu livro? Precisei atualizar o capítulo sobre drogas. Quando eu escrevi A Culpa é da Mãe... Inclusive, coloca aí, Cabito, a capa aqui do livro na tela, por favor. Quando eu escrevi a primeira versão, as drogas mais usadas eram maconha, cocaína e LSD, né? Já pensou? Droga de época, né? Naquela época a gente falava de hétero e de homo. Hoje é LGBTQIA+. QIAPN+, ainda tem mais. Naquela época a gente falava mãe que trabalhava fora. Hoje é home office, né? Sim. Mãe solteira virou mãe solo. Mãe solo, né? E tantas outras coisas. Que agora não me vem à cabeça, mas atualizei muito a internet, as plataformas digitais, né? Antigamente era aquele joguinho de amassar as formigas. Hoje, da plataforma como que é? É o disclaimer. Como que é, Nina? Esqueci. Essas plataformas digitais,
Discord e, nossa, tantas outras plataformas que a gente tem que citar e tantas formas de suicídio, tantos transtornos novos, transtornos mentais que foram, né, diagnosticados, tantas coisas mais, transtornos que antes eram, hoje já não são mais. Sobre transtornos, é uma curiosidade assim que até hoje eu não achei uma resposta para isso. Talvez até a gente não tenha essa resposta. Mas a gente sempre conviveu com esses transtornos em outras gerações e agora elas só estão sendo diagnosticadas, ou tudo isso é novo? Chegou por agora? Não chegou por agora, né? Sempre teve aquele tio esquisito, aquele vizinho maluco, aquela mulher doida, o outro lá que era o esquizofrênico, né? Mas hoje a gente dá nome para tudo isso, para o louco, para o maluco, para a doida, para o esquisito, aquele cara esquisito. Hoje todas essas pessoas têm um diagnóstico, né? Sim. Então, sempre teve ali. Hoje sempre a gente não está super diagnosticando, não é isso? Existem pessoas que têm mania de diagnosticar. É importante essa pergunta que você fez. Claro, hoje está se diagnosticando demais, excessivamente. Nem tudo é um transtorno. Uma criança levada nem sempre é uma criança hiperativa ou com TOD, né? Uma criança mal criada, às vezes é uma criança mal educada, né? Então, hoje se diagnostica demais. É importante saber que é muito difícil diagnosticar uma criança antes dos 7 anos, né? E que um diagnóstico não é feito por um pediatra ou um psicólogo ou um neurologista. Um diagnóstico infantil é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes precisa do neuro, do pediatra, do psiquiatra, do neuropsicólogo, da fono, do terapeuta ocupacional, para diagnosticar realmente uma criança, né? E a medicalização também está se medicando demais. E eu não sou contra medicar, não, mas é preciso muito cuidado ao medicar uma criança. E hoje está se dando aí Ritalina, Venvance, né, antidepressivos, numa consulta de meia hora. Isso é um crime, né? Eu vejo muita gente, é impressionante. A gente virou uma muletinha ali de muita gente. E eu acho que o que é bastante complicado nessa sua área é que em outras patologias basta um exame de sangue, né? Basta um exame físico para se diagnosticar o que a pessoa tem. Mas você diagnosticar se a pessoa tem TDAH, se a pessoa é hiperativa, qual é esse transtorno? Se não tem um exame que detecta, bota a pessoa numa máquina e tipo numa ressonância e diz, não, aqui o foco no cérebro é um TDAH. Não tem isso. Não tem. Então, isso dá espaço para super diagnósticos. Né? Aliás, no caso do TDAH que você citou, existem alguns exames que têm exames de imagem. Tem. Mas não é um exame que você tem que fazer. Você tem que fazer o exame clínico, você tem que ver o histórico familiar, né? Você tem que aplicar testes psicológicos. É uma bateria de testes. Para eu diagnosticar uma criança, eu levo pelo menos 3 meses de trabalho intenso com essa criança. E o que é que você mais tem visto nas crianças? Tenho visto muito desordem de vício em internet, nomofobia, que é essa ansiedade causada pela falta de acesso ao celular.
Caramba. Privação. Crise de privação, ansiedade. Bom, você está vendo, você acompanha notícias. Menino, menina matando pai e mãe porque não deixou usar o celular. Vem aquela crise de privação, né? Que é a falta de contato, que vai dando uma ansiedade. O sistema nervoso fica todo... entra em... Como é que eu vou dizer? Quando sobrecarrega, né, uma energia em pane, podemos dizer. Também. Exato, dá um curto-circuito, né? A gente tem visto o que os adolescentes têm feito quando privados do uso do celular. É sério, é grave. É grave. Que coisa. Olha, eu vou te confessar um negócio que eu, de uns tempos para cá, né? Eu sei que eu preciso parar com isso. Eu tenho tomado aquele remédio para dormir. Zolpidem? Zolpidem, exatamente. E Melina, minha esposa, tem falado muito assim para mim, né? Olha, ela vem falando assim de uma forma jeitosa, brincando. A partir de agora você não pode mais usar dessa hora aqui, de 10 ou 11 horas da noite. Parou, não pode mais, viu? Não pode mais mexer. Ela fala isso. Porque eu tô tendo uma insônia severa, né? E eu comecei a perceber que eu comecei a desenvolver uma ansiedade diferente pelo celular. Sim. Sabe? Por quê? Porque quando termina tudo que eu tenho que fazer no dia, eu também trabalho com o celular, ou seja, gerando conteúdo, mas aí naquele momento eu tô trabalhando com uma câmera. Isso aqui se transforma numa câmera. Sim. E não uma rede social propriamente dita, né? É uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem, quem gera conteúdo. Como se, você tá trabalhando, você tá mexendo no celular. Não, nesse momento ele é uma câmera. Sim. Mas quando chega no fim do dia, eu quero me atualizar de tudo. E aí eu quero olhar tudo, eu quero olhar as notícias, eu quero olhar o que aconteceu naquele dia, Sim. Eu quero olhar algum podcast que eu acompanho. E aquela, sabe, essa enxurrada de informações vai me causando uma ansiedade. Eu começo a ver que meu coração acelera mais, o sono não existe, aí começo a ficar agoniado de estar deitado. Sim. Ou seja, vai começando, eu não sei se você sofre isso, Cabas, essa ansiedade assim que vai dando no fim do dia por causa de buscar informação e o que está acontecendo. Agora você imagine uma criança. Isso é crise de privação. É o mesmo mecanismo do usuário de drogas que fica sem a droga. Crise de abstinência. De abstinência. Agora você imagina uma criança. Né? Como mexe. Hoje eu tô tendo essa percepção. Não sei se eu piorei ou se a percepção ficou mais evidente, que é o fato de perceber que isso está mexendo no meu físico. Sim. No meu físico, no batimento cardíaco, na inquietação, na perna mexendo, aquela coisa perna que eu nunca tive, inquieta. entendeu? E engraçado que eu sempre fui uma criança que na minha época tudo isso era o gibi, né? Sim. Eu amava Mônica, Sim. Cebolinha, Tio Patinhas. E minha mãe, graças a Deus, isso foi uma coisa muito legal da minha época, porque minha mãe comprava muito para mim e eu percebi que isso me ajudou muito a escrever melhor. A leitura, ainda que seja de gibi. Não, leitura até de bula de remédio. Pois ótimo. Não é? Então. E aí, aquilo, minha mãe dizia que me via muito e que se preocupava de alguma maneira, muito introspectivo num canto lendo. Mas aquilo me trazia paz. Sim. E agora não. Agora me traz uma inquietação, um desconforto, sabe? Então essa adição que eu experimentei também por gibis, mas era como se fosse benéfica. Além de estar mexendo ali de uma forma positiva no meu cérebro, eu comecei a ser eu sou redator publicitário, então eu percebia que eu escrevia melhor do que meus colegas na escola, em prova de redação e tudo mais. E eu sempre meio que botei isso na conta dos gibis que eu lia sem parar. Mas hoje, esse outro vício não tem me feito bem.
Não faz bem. Por isso que até, como eu disse, na própria Suíça, a partir do ano que vem, o sistema digital vai ser eliminado das escolas. Vão voltar os livros. Vão ter que, hein, Gabi, fazer aquele negócio que não sei se na sua época faziam. Vão ter que escrever. Escrever. E os livros, e os livros todos... Como era que fazia aquela capa, não? Como é forrar o livro, não sei se chamava assim em São Paulo. A gente encapava o livro, tinha aquelas agendas que a gente colava até o chiclete que comia, que alguém tinha dado. A agenda não fechava, né? Exato. Que coisa linda. Não dá uma saudade, vida tinha naquilo. Mas você sabe que um dia desse eu encontrei um diário de uma pessoa aleatória que foi numa casa que a pessoa se mudou e esse diário caiu atrás de um armário. Então foi uma pílula do tempo. Assim, rapidamente olhando, né? Porque a gente também tem que respeitar ali a intimidade, né, dos outros. Porque no diário a pessoa botava qualquer coisa, né? Mas essa coisa me chamou a atenção. Papel de bala, um bilhetinho que alguém deixou. Isso ficou ali preso. Foi um retrato do tempo. Tinha vida, né? Vida. Tinha vida esse caderno. Ou seja, as memórias que as outras gerações terão necessariamente vão estar que está na nuvem. Então, a gente imprimia foto, né? Imprimia não, a gente revelava foto. Eu imprimo hoje. Tinha uns álbuns mas a gente revelava foto. Né? Hoje é tudo na nuvem, então assim, você não pega em nada, né? Você tem cada vez menos essa sensação de volta no tempo que é tão gostosa, né? A não ser quando você vai num show, por exemplo. Por que é que as bandas que fizeram sucesso nos anos 80 estão bombando e lotando estádios hoje em dia? Porque o cabra dos anos 80, que sou eu e sou você, é louco de saudade desses tempos que não existem mais. Verdade. E por que é que estão fazendo tantos remixes hoje em dia usando músicas dos anos 80? Por que os DJs estão explorando tanto isso, os produtores? Tudo que você ouve é um pedaço daquilo que você já conhece e quem é velho sabe. Porque é o saudosismo desses pais que fica, de alguma forma, influenciando um pouco que pode nos filhos hoje. Verdade. Mas está tudo muito digital, tudo muito fluido, né? Você não pega mais a coisa e vê. Você pegou um diário. Oi? A pessoa não pega mais a coisa, né? Ela pega no celular, tipo, para tudo. Será que essa geração compreenderia, olhando um diário e, né? Como ver isso, né? Ia achar muito louco, né? Louco demais. Olha que louco isso, meu! Papel de bala, porque tem um papel de bala aqui dentro desse negócio, né? É muito louco. Outro dia eu peguei um menino vendo uma máquina de escrever, né? Ele falava, olha, pai, já vai imprimindo na hora que escreve. Maravilhoso, né? Maravilhoso demais. E as redes sociais, Beth, fale sobre as redes sociais, porque assim você é presente nas redes sociais. O meu, Cabito? Eu vacilando aqui no microfone. Mas você gera conteúdo, né? Você faz vídeos muito bacanas. Mas o que eu queria falar sobre as redes sociais é algo que eu percebo que, assim, tem adoecido muita gente, que é o fato de esse fenômeno brasileiro da gente querer acompanhar a vida dos outros, né? E hoje muita gente, na verdade, que bomba na internet é porque é um estilo de vida que eu não tenho e eu gostaria de ter. Por isso, eu acabo vivendo a sua vida, que é, aos meus olhos, tão perfeita. Só que isso, eu percebo que tem adoecido muito as pessoas. E talvez o fenômeno do hater venha disso. É o tipo assim, eu não consigo ser o que você é. A minha vida é miserável, no sentido de que eu tenho que viver a vida, bater cartão, trabalhar 8 horas por dia, às vezes mais. E eu vejo você nas Maldivas, curtindo com sua família perfeita e a minha não é, né? Então, como é que você avalia essa questão no adoecimento mesmo das gerações que estão aí? O hater, ele sofre de uma coisa que se chama inveja patológica.
né? A inveja é muito natural no ser humano, faz parte do ser humano. Mas a característica principal do invejoso é que ele não quer ser igual ao outro, ter o que o outro tem. Ele quer destruir o outro, né? Então, o hater existe para destruir o outro, né? Então, é um fenômeno que as redes sociais facilitam, né? Ele, com uma palavra, pode destruir o outro, né? Então, é aquela pessoa que sofre da inveja patológica, né? É um negócio curioso. Agora, é interessante também, porque mostra uma vida que não existe, né? Que é toda fingida, né? Então, as pessoas mais vulneráveis elas fazem coisas incríveis, né, para conseguirem, pelo menos, se sentir igual a outra, vivem a vida, stalkeiam, né? É muito maluco essa coisa, né? Rede social é muito perigosa. E para as crianças também. Tanto que existe uma legislação que uma criança não pode, antes dos 13 anos, mexer nas redes sociais, né? Uhum. Mas isso também, para que servem as leis? Para serem burladas, né? No Brasil, então. Não existe controle, os pais estão muito ocupados com seus próprios celulares para poder controlar o celular do filho, porque não basta proibir o celular, é preciso você oferecer alguma coisa para a criança fazer. Olha, vamos jogar, vamos pintar, vamos andar de bicicleta, não basta falar, larga essa porcaria, que ele não vai largar, você tem que se colocar no lugar do celular. Uhum. E quem é o pai e a mãe que hoje em dia tem disposição para brincar com o filho? É verdade, tem razão, tempo e disposição. Mas essa vida, assim, essa vida fake das redes sociais é um negócio que eu olho assim, eu não sei, isso não me pega muito. Não me pega muito, assim, como espectador, sabe? Como uma pessoa que está nas redes sociais, eu olho aquilo. E, assim, sei lá, não é nem o meu desejo e nem o meu interesse de ver. Eu também não tenho isso. E consigo compreender que aquilo ali tem muito de falsidade, tem Sim. muito de... as pessoas entenderam que aquilo dá audiência, então, por exemplo, teve até um influencer daqui de Salvador que ele começou a despontar e o que é que ele fez? Ele alugou uma mansão e comprou um carro... um super carro e depois não conseguiu pagar nenhum nem outro e depois foi se queixar, tipo, não, porque me disseram que era assim que eu iria conquistar mais seguidores e mais dinheiro, mas acabou que não veio, ou seja, olha como é vendido até para as pessoas que estão entrando nesse ramo, né? Tipo, você precisa mostrar tal coisa. Exato. Quer ver uma coisa, Gabi? É uma coisa interessante. Eu me casei, Beth, na Chapada Diamantina. E quando eu anunciei que minha lua de mel seria na Chapada Diamantina, eu me surpreendi porque vieram algumas mensagens, algumas numerosas, dizendo, nossa, lua de mel... na Chapada, achei que você ia para as Maldivas, para o Tahiti, para não sei o quê. Ora, só pelo fato de eu ser um gerador de conteúdo na internet, as pessoas se frustraram. Como se passar lua de mel na Chapada fosse algo desinteressante. Pelo simples fato de que está perto da gente, olha que coisa. Né? Mas é porque você fugiu do pacote oficial do influencer de sucesso, gato. É isso, Gabi. Mas isso me causa estranhamento. Tem um preconceito a respeito disso, né? Tem o pacote do sucesso. E acho que é Dubai, que é Maldivas, filho, que é não sei o quê. Por fora. Não é. É glamour, mas né? Olha, para de divulgar a Chapada. Deixa ela pra gente. Você gosta? Amo. Passei Réveillon lá. Deixa o povo detestar a Chapada, Pedro. Você é besta.
Não, e o curioso, assim, que eu acho que as pessoas nem detestam, mas é tipo assim, é pouco. É pouco. Aí a gente tá sempre buscando muito, a gente tem que ser muito, tem que ser tudo. Gente, e assim, é importante, eu acho que eu consigo entender a necessidade e a importância do perrengue. Não que isso não tem nada a ver com perrengue, mas eu tô falando assim, do boleto que você tem que pagar e que tá difícil. Sabe? Isso forma a gente, isso forma, transforma, faz da gente seres humanos mais fortes. E as pessoas não querem passar por isso. Não. O que você me diz dos filtros que as pessoas usam? Meu Deus do céu! Ninguém mais se aceita, né? Aí se vê sem filtro, toma um susto. Pedro, é tão difícil ser quem a gente é. Imagine ser quem a gente não é. Não é. Não é? É isso aí. Que coisa, que coisa, que coisa. Deixa eu te contar. A gente chegou aqui a 1h30 de bate-papo, né? Passou que eu não senti. Você sentiu? Não. Você sentiu ou não sentiu? Você sentiu, Gabi? O tempo passar, podemos continuar agora? Foi muito gostoso. Mais uma rodada de Alemar. mas agora traz o vinho. Começou a chegar a hora do vinho, não é isso? Poxa, eu queria te agradecer demais por você ter aceitado vir aqui. Adorei estar aqui com você. Você é uma simpatia. Já parecia que eu já te conhecia há tanto tempo, porque te sigo, né? Gabi falou assim pra mim, a gente se conheceu antes e tal, e eu super admirei Gabi, né? Uma mulher tão bonita e tão boa comunicadora. E ela falou, minha mãe é estouradinha na internet. Aí aquela coisa a gente sempre pensa assim, nepotismo, né? É aquela coisa assim, não. Daí fui te acompanhar e falei, caramba, que bacana, porque o que eu acho muito legal, e isso que você faz é passar uma mensagem muito boa, de que a gente pode estar sempre atual. Então você tá nas redes sociais fazendo um trabalho massa. Eu não teria o prazer que eu tenho em trabalhar se eu me condicionasse a ficar só dentro do consultório e atender só as pessoas que podem pagar pelo meu serviço. Eu quero uma sociedade melhor, eu quero um mundo melhor para os meus netos, Pedro. E eu vi que escrever e ir para a internet é um pouco que eu posso dar para ajudar a quem precisa. Eu não cobro nada, eu não pago nada. É totalmente de coração, pelo prazer de ver que algumas pessoas melhoram com algumas coisas que eu digo. E, para mim, isso é o meu lucro secundário. Que coisa boa, que lucro, né? Talvez esse seja, de fato, o grande lucro que vale a pena, né? Que, no final de tudo, a gente olhe para trás e diga, essa jornada tão doida da Terra, que às vezes eu pelo menos às vezes tenho essas viagens de parar e pensar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo nessa Terra? O que foi isso? Eu vim de onde? Para onde eu tô indo? A gente tem que ter um sentido, né? Tem que ter, né? Tem que ter uma paixão. E eu acho que tem isso, olhar para trás. Eu sou espírita, né? E o espiritismo trouxe uma outra um sentido verdadeiro para minha vida, né? O espiritismo fala de uma melhora constante que a gente tem. E aí eu sempre digo assim, como eu não sou médium e não vejo o mundo espiritual, então a mim só tenho duas opções. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho de que ele existe, porque eu não vejo, certo? Mas eu falo, vamos supor que não exista nada no mundo espiritual, que nós sejamos apenas matéria. O simples fato de, nos meus últimos dias, eu olhar para trás, percebendo que estou indo embora, e olhar que as pegadas que eu deixei no mundo estão ajudando outras pessoas, já me basta. Eu não preciso ter uma outra vida.
Ou nada diferente. Exatamente. Eu simplesmente vou falar, caramba, valeu a pena. Então, acho que isso é a grande recompensa de tudo, né? Eu penso exatamente isso. Eu parto do princípio que a gente já só tem essa vida para tratar de aproveitar bem. Boa. Não fico esperando, deixando para a próxima. Se tiver, é lucro. Sim, pois é. Foi um prazer estar aqui também, Pedro. Bom muito demais. Gostoso. Bom demais. Gostoso você fica até quando? Mais domingo quantos eu vou dias? São Paulo. Domingo, né? Vai pro frio. Vou né? pra minha terra. Você é de São Paulo capital? Eu morei na capital até 5 anos atrás. Agora estou no interior, moro numa chácara. Ai, que coisa boa. Tá vendo, Gabi? Aí, ó. A gente fica aí Por isso você tá querendo agora de Chapada, morar na Chapada, é isso. Já morei. Verdade, você morou. Tem razão. Obrigado por vocês terem vindo também, viu? Obrigada, Pedro. E você, toda vez que vier, me avise, por favor. Obrigada. Seja para um café no de Alemar, para que a gente tenha um podcast sem gravar. Com certeza. Ou um podcast, por que não? Você sabe que eu fui no Alemar, comprei uma dúzia, fui tomar café da manhã lá, comprei uma dúzia de doces e levei para casa da Gabi. Boa. Deixei no quarto, porque eu cheguei com o pacote e tal. Menino, a hora que eu fui botar na mesa para comer, o cachorro da Gabi entrou no quarto, comeu todos os doces. Comeu 12? Tá vivo? 12. Comeu aquele queijadinha, pastel de Santa Clara. Meu Deus do céu! Caramba! Nossa Senhora! Ai, meu Deus, não esqueça essa história. O Husky Meu Deus. A sorte é que ele é grandão pra digerir tudo isso. 12 doces. Ai, Pedro, que frustração. Oh, meu Deus do céu. Que injustiça. Mas obrigado mais uma vez. Obrigado. Viu? Vou te esperar na próxima pra gente. Foi um prazer. Cabito, obrigado. Valeu aí por mais um episódio fantástico do Pulse. E eu queria avisar você que chegou aqui porque o algoritmo te trouxe de alguma maneira. Você não sabe como você chegou aqui. Não se esqueça, o Pulse é uma iniciativa 100% independente, sem nenhuma verba pública, não porque não temos, mas sim porque não aceitamos. A gente acredita que para que a gente possa continuar independente, com opiniões independentes, sem nenhum tipo de viés, a gente aqui não cabe verba pública. Então, o seu apoio é fundamental. E como é o seu apoio? Se inscreva no Pulse e ative o sininho, aquelas coisas todas que você já sabe, né? E toda vez que você entrar, não só no Pulse, mas numa iniciativa de conteúdo que você acha relevante, já chega com o dedinho no like, porque isso acaba dizendo que a gente, ou que o que você gosta é de fato relevante. Não adianta ficar reclamando que no YouTube só tá aparecendo coisa que você não gosta, né? Não reclame, apenas faça a sua parte com o algoritmo. É isso. A gente ama vocês, valeu, um beijo. Beijo. Até a próxima.